vez estamos aqui nessa manhã para dar continuidade à nossa escola bíblica dominical. É um prazer estar com os amados. Nós estamos aí com a nova revista Edificarei a Minha Igreja, e que nós possamos, amados, adquirir um pouco mais de conhecimento, de sabedoria, e crendo que Deus está nos aperfeiçoando. Estamos aqui para ser aperfeiçoados. E por isso que a igreja se mantém de pé, por isso que a igreja é um organismo vivo que está a serviço do nosso Rei. Amém? Então, nesta manhã nós vamos dar continuidade. Estamos estudando, a quarta lição da revista nova, Edificarei a Minha Igreja. Hoje nós vamos falar figura bíblica da igreja, parte 1. E nós sabemos que a primeira vez que apareceu essa palavra igreja é lá em Mateus 16, 18, onde o Senhor Jesus fala, para Pedro: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós cremos com muito afinco, com muita alegria de saber que as portas do inferno jamais vão prevalecer sobre a casa do Senhor. Amém? Vamos orar neste momento? Pai, nós te louvamos nesta manhã, Senhor. Queremos, ó Deus, compreender a beleza da tua palavra, Senhor, nesta manhã, que nos traz, ó Deus, estudos, reflexões sobre a figura da tua igreja, Senhor. Uma igreja constituída pelo Senhor. Que o nosso coração esteja aberto, a nossa mente, que teu Espírito Santo tenha total liberdade de ministrar isso na minha vida e na vida dos meus amados. Que caiam por terra todos os nossos conceitos, preconceitos em relação ao que é viver verdadeiramente uma vida de sermos chamados cristão, de ser chamados comunidade de Deus, povo de Deus, que estamos sustentando essa obra segundo o querer e a vontade tua, Pai. Nos ajuda. É o que eu te peço desde já, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, queridos, nós vamos hoje falar sobre as figuras bíblicas da igreja, parte 1. O nosso versículo-chave, amados, que abre a nossa lição, é João 17, 21. Evangelho de João, capítulo 17, 21. Que diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então é bom a gente lembrar, amados, que interessante que a igreja do Senhor, ela vem no Novo Testamento nos trazendo a ideia de um templo de Deus como um rebanho, como a noiva de Cristo, como sal, como fermento, como pescadores, como baluarte sustentador da verdade de Deus. E de muitas outras maneiras, Se vocês tiverem mais, desejo de procurar, eu desafio os irmãos a procurar um livro da Editora Vida que diz O Mundo do Novo Testamento. E fala muito sobre essa figura da igreja. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do que é essa figura bíblica da igreja. Ao longo do tempo, eu acho que nós esquecemos, precisamos sempre estar lembrando quais são as figuras que a igreja do Senhor Jesus nos remete. Estamos aqui falando, mais uma vez, repito, edificarei a minha igreja, o templo de Deus. A quarta lição, as figuras bíblicas da igreja, parte 1. E o alvo dessa lição, amados, o que é? Nós precisamos saber, refletir sobre essas figuras, duas figuras bíblicas da igreja, como corpo e como a noiva de Cristo. São dois temas importantíssimos e precisamos sentir cada dia mais que somos dependentes de Deus e interdependente dos nossos irmãos em Cristo. Precisamos valorizar isso. Mas os esforços dos nossos irmãos da igreja, zelando pela pureza natural, moral, e a doutrina e a vida da igreja. Quando nós passamos pelo batismo,
nas igrejas batistas, nós temos aqui, né, o nosso certificado de batismo, e atrás nós temos os pactos, né? O pacto da Igreja Batista, que aqui fala de alguns compromissos, de alguns deveres, de alguns comprometimentos que nós devemos ter. É importante você se lembrar. Quem já passou pelo batismo aí bastante tempo, procure seu certificado de batismo e olhe o que está escrito lá. Vamos lembrar da sã doutrina da nossa igreja, amados, e ver o que foi que nós realmente assinamos e o que lemos no dia que pegamos esse certificado, tá? Eu desafio os irmãos aí a procurar. É interessante, amados, estudar as várias figuras que descrevem a igreja de Cristo no Novo Testamento. A Bíblia refere-se aos primeiros cristãos como família, né? E aí é muito importante como que essas famílias, né, estão representadas, essas figuras. E aí hoje nós vamos passear um pouquinho sobre a nossa Bíblia. Eu aqui, você aí, desafio você a esmiuçar essa palavra, como diria o irmão Eduardo. E nós vamos falar hoje de duas metáforas, né, usadas para descrever a igreja como corpo e como a noiva de Cristo. Quando o escritor, né, fala sobre metáforas, ou seja, uma linguagem figurativa para fazer essa comparação, o primeiro ponto da nossa lição, a igreja como corpo de Cristo. É a metáfora mais comum no Novo Testamento para descrever a igreja como um corpo. E Paulo, em suas cartas, né, às igrejas de Roma, Corinto, Éfeso, Colossos, usa essa terminologia, diferente das demais figuras para descrever a igreja. Esta e do corpo não tem base no Antigo Testamento. Tá? É importante a gente lembrar isso, que isso é mais alusivo ao Novo Testamento, tá bom, amados? A unidade do corpo de Cristo. A Bíblia declara em Efésios 1, 22 e 23, que Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo. Isso, amados, é algo para a gente ler com muito, assim, sem pressa, sabe? Vamos entender isso, que a igreja, apesar de ser constituída por homens, claro, né? Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, mas aqui o primeiro ponto nos diz que é a unidade do corpo de Cristo, né? Em Efésios declara isso, e que Cristo é o cabeça da igreja. Então vamos ver o que a palavra nos diz a respeito a isso, lá em Efésios capítulo 1, no verso 22 e 23, que diz assim: E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo e a plenitude daquele que enche tudo em todos. Ou seja, por mais que essa igreja seja constituída, homens, mulheres, adultos, jovens e criança, né, nós temos que entender que o quê? Que em primeiro lugar o domínio de tudo isso está em Cristo, porque Ele é o cabeça, né? Tudo emana dele. E aí a palavra diz mais um pouco abaixo, né? Se você puder acompanhar aí, nós vamos ver já em breve em 1 Coríntios 12, 27. Isso significa a união de Cristo com o seu povo e a unidade uns com os outros, como diz em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Logo, Cristo sendo o cabeça, nós fazemos parte dessa unidade, né, interrelacionada com o cabeça, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E quando nós falamos de corpo, a gente não tem como desmembrar, né, amados? A gente logo vê aqui esse corpo e a cabeça dele aqui. A cabeça está onde? Não está aqui, não está no lado, né, nem no meio, mas a cabeça está aqui. Eu gostaria que os irmãos observassem bem. Então, o domínio, né, está aqui. Minha caneta não risca, mas eu gostaria que vocês observassem bem. A cabeça está acima. Então, é essa ideia que nós temos que ter quando pensamos que fazemos parte do corpo de Cristo, né?
os braços, os membros ativos, todos interligados, os órgãos, mas a cabeça é Cristo. Parte superior, o comando, o domínio é Cristo. E logo nós podemos ver aqui que Paulo tinha essa preocupação. A relação entre igreja e Cristo é de fato muito íntima, né? Trata-se de uma espécie de união orgânica, pelo qual nos unimos a Ele completamente no seu ser e no seu agir. Nós não temos como fragmentar esse corpo. Nós não temos como falar que a cabeça vive sem os pés. Não tem como. Não tem como falar que este corpo vive só a cabeça sem o restante, né? Sem os membros inferiores, poderíamos dizer assim. Não tem como acontecer isso. O fato dele ser o cabeça implica que toda a nossa vida, toda a nutrição emana dele, certo? Então eu creio que os irmãos estão juntinhos comigo nesse pensamento. Quando nós vimos aqui a questão do corpo e pensar que Cristo é a cabeça, que ele está acima, o domínio está sobre ele, né? Nós vivemos dele, por ele, através dele e para ele, como está lá em 1 Coríntios 8:6. Amados, a palavra de Deus, né? Se vocês também for um pouco ousado, você vai procurar lá em 1 Coríntios capítulo 12, que fala da questão que o corpo é um, porque o Espírito é um, e é ele que faz essa união, que batiza num só corpo, né? Que batiza um só corpo, um só Espírito, e o apóstolo Paulo estava extremamente preocupado com essas divisões, essas facções, com esses grupos partidários, né? Que muitas vezes se levantam na igreja, que é um caos para toda a igreja, seja ela qual for a denominação, mas Paulo se preocupava muito com isso, e ele intercedia pela igreja. E ele orava pela igreja. E ele um dia falou, assim, de uma forma bem enfática, né? Sobre as divisões das igrejas, com ciúmes, contendas, em alguns irmãos até relatando, declarando, porque eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, né? 1 Coríntios 1:12. E aí Paulo escreve e fala e diz que não é para ter esse tipo de divisão. Eu sei que os tempos são difíceis, amados. Hoje, a figura que as pessoas têm, infelizmente, da igreja é um pensamento corrompido, é um pensamento diferente do que aquilo que a palavra nos diz. Mas nós temos a mente de Cristo e nós não podemos nos conformar com o que ouvimos, né? Não podemos ser inconstantes como meninos sendo levados por ventos de doutrina, por tudo aquilo que a gente ouve, mas nós temos que buscar viver essa verdade, né? O nosso manual de regra e de fé é a palavra de Deus, e nós temos um compromisso, porque quando alguns irmãos que aí são mais, eu não sou assim tão de idade, mas eu sei que muitos irmãos estudaram o velhinho ABC doutrinário, que aqui ele fala, né, sobre as doutrinas da igreja. Ele fala sobre a necessidade de nós mantermos isso vivo dentro de nós. E nós precisamos, amados, volta e meia, trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Precisamos resgatar dentro de nós o que reporta a figura bíblica da igreja para nós. Por muito tempo, eu creio que eu mesmo já passei por isso, alguns conflitos que nós tivemos, né, assim, comigo mesmo, mas a gente reporta a igreja de uma forma errada e nós precisamos cuidar com isso, né? Paulo tinha essa preocupação, porque muitas vezes nós estamos assim, pensando como a igreja de Corinto, né? E por isso Paulo escreve que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, 1 Coríntios 1:10. Não pode haver divisão no corpo de Cristo, não tem como fragmentar esse corpo, né? Como que nós vamos dividir esse corpo? Vamos cortar, né, os braços, os pés, as mãos, a orelha? Eu fico vendo isso na minha área, né, na área da enfermagem hoje, quando um paciente precisa amputar um dedo mínimo que seja, o dedinho do pé, os diabéticos, a gente vê o sofrimento que esse paciente causa. Tem que passar por um tratamento psicológico, né? Muitas vezes ele tem que tomar uma medicação.
quando as mulheres, né, são dilaceradas aí, tirando a sua mama ou qualquer outro pedaço que seja do seu corpo, é extremamente um conflito para essa pessoa. Agora vocês imaginem quando se fragmenta o corpo de Cristo. Como que o Senhor não fica, como os membros, né, desse corpo não ficam, porque na verdade quando nós pensamos unicamente no meu comportamento, eu penso que isso afeta só a mim, mas não, vai afetar os meus irmãos e vice-versa. Nós temos que sempre pensar isso. Quando Paulo diz dessa forma, né? Por quê? Porque verdadeiramente a divisão, o conflito, né, os ciúmes, a contenda, ela destrói, né, os relacionamentos, e isso é muito ruim, amados, e nós temos que preservar isso. E Paulo também faz uma pergunta absurda aos crentes de Corinto, né? Está, por acaso, Cristo dividido? 1 Coríntios 1,13. Tem que haver união na igreja, é imprescindível que todos os crentes façam um esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É impressionante, irmãos, o que a palavra nos diz. Se a gente fixasse nossos olhos, nossos pensamentos, porque a palavra do Senhor nos fala, nós seríamos muito mais orientados. Eu vejo a convicção que Paulo determina isso, né, quando ele fala em Efésios 4, Efésios capítulo 4, ele diz, eu vou ler do primeiro versículo, irmãos, porque eu acho que fica melhor. E vocês acompanhem aí. Efésios capítulo 4, ele fala sobre a unidade do corpo de Cristo. Portanto, como prisioneiros no Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vossa vocação, como fosse chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito do vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Amados, isso é algo muito profundo. Aqui, ele nos traz uma lição imensa, que ele diz a maneira de andar dos crentes, como que nós devemos andar, né? A chamada, a vocação, a santa vocação, somos exortados aqui por Paulo a sermos prisioneiros no Senhor, estarmos ligados, presos, né? Ataviados com o Senhor, e aqui nós vemos que isso vai trazer o quê? Uma esperança, amados, espiritual. É uma esperança espiritual. Somos um só corpo, guiados por um só Espírito, né, por uma só fé. Então não tem porquê pensarmos em desmembrar este corpo. Nós sabemos que isso, amados, é um desafio para a Igreja do Senhor. E devemos pensar, como está a nossa igreja? Há facções, né, as famosas panelinhas, né, sentimento faccioso, há partidarismo, né, eu gosto de ir na igreja quando é o louvor de fulano de tal, eu gosto de ir no estudo bíblico quando é o fulano de tal. Somos humanos, irmãos, somos totalmente levados a ter esses sentimentos, mas como aqui a palavra diz, nós temos que nos esforçar para que esse sentimento não nos vença. Temos que nos motivar através do Espírito Santo de Deus a destruir todo sentimento faccioso que existe no nosso meio. Nós não podemos de forma alguma desprezar jamais os nossos irmãos, mas temos que valorizar a cada um deles, temos que incentivar. Cada um Deus deu o seu dom. Para cada um, Deus deu uma tarefa. Ainda que seja um talento, mas o Senhor um dia ele vai cobrar de nós esse um talento. Então temos que observar, né, o que temos feito com o dom que Deus nos deu. E aqui nós podemos pensar em nossas vidas, né, amados, hoje, eu e você. Como está a sua igreja? Né? A igreja não é aquele templo
que está lá, as quatro paredes, os bancos, a igreja somos nós, amados. O corpo de Cristo somos nós. Há divisões, há brigas, né? Há desentendimento. Como que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Nesses dias difíceis que muitos apostatarão da fé, que muitos já não amam mais, o amor de muitos já se esfriou, mas a nossa esperança está nessa palavra, irmãos. Não podemos, jamais. E aí podemos pensar no corpo de Cristo, nessa diversidade de membros que o Senhor deu para nós. Também trazendo, né, para um pouco puxando a sardinha aqui para minha área, na área da saúde. Até muito tempo, não muito tempo atrás, há pouco tempo, a gente ouvia muito falar que a apêndice, ela não tem função nenhuma, que era um saquinho no final ali do intestino grosso e que era só para depósito. Mas na verdade, irmãos, o apêndice, né, ele é uma pequena extensão tubular e ele tem um fundo cego, né, uma forma de bolsa pequena ali embaixo do final do intestino grosso. O que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque muita gente fala assim, quando às vezes as pessoas precisam passar por uma cirurgia de apendicite, quando ela inflama e dá muitas complicações, as pessoas falam assim, apêndice também não presta para nada, né? Não tem função nenhuma. É um engano, irmãos. Hoje, cientistas e estudiosos afirmam que o apêndice, na verdade, ele é o quê? Ele é um apêndice com uma grande concentração ali, um depósito de linfócitos, ou seja, o que são os linfócitos? São as células T, que são muito faladas agora, que faz parte do nosso sistema de defesa. Ou seja, quando a pessoa passa por uma apendicectomia, que ela retira o apêndice, ela fica fragilizada, né? O seu sistema de defesa do seu organismo, ele tem uma baixa. Então, o apêndice, ela tem uma função. E o que eu quero trazer com isso, irmãos? Que todos nós, nesse corpo de Cristo, nós temos uma função. Desde aquele que passa o pano no chão, desde aquele que fica na porta, como aquele que prega. Para Deus, nós estamos no mesmo nível. Nós estamos no nível de Deus, não tem maior ou menor. Não tem. E isso é que nos alegra, amados. Não tem o mais sabido, menos sabido. Nós estamos no nível de Deus, olha, alinhadinhos. E isso é muito importante, irmãos, para que a gente não despreze nenhum dos santos. A gente precisa entender que o corpo de Cristo há muitos membros, né? E o corpo humano está composto de muitos membros e cada um tem uma função distinta e peculiar. A irmã Terezinha frisou bastante essa palavrinha peculiar. E na igreja também. Há muitos membros no só corpo e todos possuem diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Né? A palavra de Deus nos garante isso, né? Como está escrito lá em Romanos. Eu gostaria de ler com os irmãos, para não ficar só nas minhas palavras, são muitos versículos, eu gostaria de ler todos com vocês, mas aqui em Romanos 12, ele fala assim algo tremendo, que diz assim, verso 6, que diz assim: temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é o ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensinar. Ou ao que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E o que exerce misericórdia, com alegria. Amados, é tremenda a palavra de Deus. São coisas gloriosas que nós aprendemos aqui e que temos que levar para o resto das nossas vidas. Né? Nós temos que entender assim que Deus, o Criador do ser humano, formou o corpo como Ele quis, colocando cada membro onde Ele achou melhor. Né? O nariz aqui, a boca aqui, a orelha aqui. Por que a gente quer que a boca seja aqui? Por que a gente quer que a mão, né, seja na barriga ou vice-versa? Não, Deus colocou cada coisa no seu lugar. Deus tem distribuído dons aos crentes, não conforme o seu desejo, mas conforme a sua vontade, para a edificação da sua casa, da sua igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, como está em Efésios 4:12. Nosso corpo humano, cada membro precisa um dos outros para que funcione bem, como eu acabei de citar.
a questão do apêndice, né? Tudo tem uma função no nosso corpo. E assim também na igreja, né? Todos os membros são necessários e devem contribuir para o crescimento do corpo. Deve haver uma interdependência entre eles, embora haja dons diferentes. Deus coordenou o corpo para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros, como está lá em 1 Coríntios 12, 24 e 25. Então, amados, eu entendo que acho que já deu para a gente fechar a unidade, né, do corpo de Cristo, a igreja como corpo de Cristo e a diversidade dos membros. Agora a gente vai falar um pouquinho também, né, antes de a gente fechar essa questão do corpo, aqui a revista fala algo importantíssimo, que fala assim: na sua igreja, todos os membros estão usando os seus dons, né, dados por Deus para o crescimento, né, da igreja. Veja o que Pedro afirma em 1 Pedro 4,10: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que ele recebeu, como bons dispenseiros da multiforme da graça de Deus. Amém, amados? Agora nós vamos falar, irmãos queridos, gostaria de completar aqui com vocês algo muito importante também. A igreja agora, não como um corpo, mas a igreja como a noiva de Cristo, né? Aqui tem uma noiva preparada, né? Toda elaborada. E aí a gente vê assim como que hoje também está fragmentado essa questão da noiva, né? Hoje existe um mercado muito forte em relação a essa questão dos casamentos, principalmente aqui na ilha. Se gastam, né, muito, e muitas das vezes fazem uma coisa em cima dos casamentos, e a gente vai ver agora a igreja como a noiva de Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que nós, quanto igreja, vivemos também nesse mundo, inseridos nesse mundo, irmãos, que está aí, né, há tanta discórdia, tanta descrença, mas nós estamos inseridos, né, neste mundo que não dá o devido valor que seria para dar, né? E a gente vê que como assim casam, também se descasam, não estão tendo comprometimento, né, os casais. Isso é muito ruim, numa era que muitos, né, estão apostatando da fé, repito, estão deixando o seu comprometimento. Agora vamos falar sobre a igreja como noiva de Cristo. Isso é importantíssimo, irmãos, né? Como que nós temos se preparado quanto noiva, né, de Cristo. A palavra de Deus nos traz algo tremendo. O segundo tópico da nossa lição, ele diz que a igreja como noiva de Cristo, né, a palavra usada no Antigo Testamento para noiva significa mulher perfeita, uma mulher que chega à plena perfeição da maturidade e beleza no dia do seu casamento, né? Essa figura é bem conhecida no Antigo Testamento, quando Deus fala em relação a Israel como noiva, né? Lá em Isaías 62:5 e também em Jeremias 2:2, que Ezequiel descreve uma linguagem muito vivida, Jerusalém como uma esposa infiel, né? Em contraste com a fidelidade de Deus. Mas no Novo Testamento, João Batista declara que Jesus é o noivo e que ele é apenas o amigo do noivo, João 3:29. No livro de Apocalipse, a igreja é descrita como a noiva, a esposa do Cordeiro, né? Lá é Apocalipse 19:7 e Apocalipse 21:2-9. Então, o que nos traz, o que nos remete, amados? O que o Senhor Jesus quis falar, né? O que Paulo nos transmite aqui através dessa mensagem, né? A igreja como a noiva de Cristo. A pureza moral da noiva nos traz, né, aquele comprometimento de buscarmos a santificação, né, a purificação, a apresentação a si mesmo na sua vinda. Como que essa noiva vai estar quando o Cordeiro chegar, né? Como que vai estar essa noiva quando o seu noivo chegar? Como será que ela vai estar? Será que ela vai estar totalmente pura, sem mácula, santificada? Ela vai estar preparada quando o seu noivo voltar? Então, amados, é para a gente parar um pouco e pensar, né?
Paulo, quando escreve para a igreja de Coríntios, uma igreja cheia de imoralidade e impureza, Paulo afirma: zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um só esposo que é Cristo. 2 Coríntios 11, 2. Em Efésios também, capítulo 5, 23 e 29, é algo tremendo, amados, que ele faz uma analogia de casamento e descreve a relação entre Cristo e a sua noiva, que é a igreja, né? E aqui em Efésios, no capítulo 5, a gente pode perceber a importância disso, amados. Nós precisamos ler, precisamos reler, precisamos entender o que a palavra nos traz aqui e precisamos rever os nossos conceitos em relação a isso, ao comprometimento, amados. E aqui a palavra nos diz em Efésios 5, 23 e 29, que diz assim: Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres aos seus esposos. Vós, marido, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja a si mesmo e entregou-se por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, a fim de apresentá-las a si mesma, a igreja gloriosa. A necessidade, amados, de nós recobrarmos isso dentro de nós. Efésios capítulo 5, 2, ou se você quiser, para completar, né, fala aqui dos seguidores, o capítulo 5 de Efésios 1 e 2 diz assim: sendo, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo, por nós, em oferta sacrifício a Deus, em cheiro suave. Nós precisamos estar buscando isso na nossa vida, amados, né? A separação completa para Deus, né? Será que a nossa igreja, o corpo de Cristo, aquele corpo de Cristo que nós falamos anteriormente no tópico anterior, que diz que o cabeça é Cristo e nós somos os membros, como que nós estamos vivendo? Como que nós estamos nos portando, né? Como as pessoas que não estão inseridas neste corpo de Cristo? Será que nós estamos vivendo separados para Deus? Será que nós estamos a cada dia passando por um processo de purificação dos nossos pecados? Né? Como que nós estamos nos apresentando sem mácula, né? Sem ruga, sem defeito? Como que nós estamos, né? Quanto igreja do Senhor, como que nós estamos, né? Nos apresentando? Como que tem passado essa imagem? Será que nós estamos vivendo de modo igual àqueles que não conhecem nada dessa realidade que nós acabamos de ler aqui? É isso que importa para nós, amados. Paulo declara que a vontade de Deus é que nós sejamos santificados, que a gente venha se abster da imoralidade sexual, que cada um saiba controlar o seu corpo de maneira santa, honrosa, né? Não dominada pelas paixões desse mundo, né? Pelas consciências da carne, pelos desejos desenfreados, né? Como os pagãos que desconhecem, né, a vontade do Senhor para nós, né? Parece que hoje em dia tem pouca diferença de quem é incrédulo e de quem crê em Cristo, né? Se dizem denominados. Muitas vezes nós estamos num círculo vicioso que nós compartilhamos das mesmas piadinhas imorais, nós acabamos olhando os vídeos, né? Hoje nós temos aí uma vaga, coisas que aparecem muitas vezes que nós muitas vezes lutamos, mas quando nós vemos nós estamos partilhando dessas coisas que mexem profundamente, amados, com a nossa moralidade, mexem com os nossos comportamentos que vão contra aquilo que Deus quer para nós. E aí a gente fala assim, mas isso não tem nada a ver, todo mundo vê, né? Nossos filhos, eu vejo assim que os pais, a nossa maior dificuldade hoje é você falar com o jovem a respeito, né, em relação ao sexo, né, fora do casamento, ou de pessoas que são casadas, que cometem, né, partilho de outros relacionamentos, mesmo sendo casado, tendo compromissos, se dizem comprometidas. Então nós estamos vivendo esse tempo, amados, né? Nós estamos vivendo esse tempo, né, de
de mesmo as pessoas se dizendo crentes, estão tendo relacionamentos extraconjugais, né? Crentes que moram há anos com uma pessoa, constituem filhos, família e não se casam legalmente, exatamente como fazem as outras pessoas. Então, o que nos difere, né, dos incrédulos? O que nos difere dessas pessoas, né? A noiva de Cristo, ela tem que ser santa, sem mácula e sem defeito. E aí você pode estar se perguntando, né? Mas, irmã Luciana, e você? Você não tem pecado? Tenho, amados, e é por isso que eu estou aqui, batalhando a cada dia pelo aperfeiçoamento dos santos, né? Pela purificação, pela santificação. Então nós precisamos caminhar nesse rumo, irmãos, e não nos conformar com as coisas deste mundo, mas trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Né? Nós temos que olhar para os nossos amados, para Paulo, para esses amados que deixaram todas essas coisas escritas, porque eles venceram. Eles adquiriram um certo conhecimento, eles venceram e foram vitoriosos em Cristo Jesus. O desejo do noivo é que a sua noiva seja sal da terra, luz do mundo, vivendo de acordo com os principais, né, vivendo com os principais princípios do que essa igreja precisa. A gente vê e entende, irmãos, que a pureza moral da noiva, né, a santificação, né, a purificação, a apresentação de si mesma e a pureza das doutrinas da noiva, ela é importantíssima para que essa noiva não seja pega, desprevenida, né? O pai da mentira, ele está a cada dia muito ativo, semeando muitas mentiras com meios falsos no meio da nossa igreja. E como a noiva de Cristo, a igreja tem que crescer na graça e no conhecimento do Senhor, como está lá em 1 Pedro 3,18, 2 Pedro 3,18. Precisamos ler a Bíblia diariamente, estudá-la bem, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, sendo levados, né, ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia dos que induzem ao erro. Efésios 4,14. Nós precisamos buscar isso para as nossas vidas, irmãos, né? Precisamos, Paulo, ele expressa essa preocupação a respeito disso e ele vem falando a Timóteo assim de uma forma muito clara, e ele diz, e ele alerta, né, que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos haveriam pessoas que se apostatarão da fé por obediência aos espíritos enganadores, né, e aos ensinamentos do demônio. 1 Timóteo 4, 1, 12. Parece que hoje estamos vivendo dias assim. São muitas heresias que estão sendo pregadas, aceitas muitas vezes na nossa casa, na nossa vida. Tantos teles evangelistas, né, pregando suas próprias teologias, homens que se desagradam por algum motivo dentro da sua igreja e acabam criando as suas próprias teologias. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo, e isso vem fragmentando esse corpo de Cristo. E eu vejo assim que só nós temos a perder, né? Só nós vamos perder. Temos que nos preocupar, sim, temos que estar mais atentos, né, à palavra. E o que diz aqui, né, que como noiva de Cristo é preciso que os crentes vivam de maneira digna da vocação que nós recebemos, como nós lemos lá em Efésios 4:1. A Bíblia explica de que maneira bem prática nós devemos viver, né, a nossa santa vocação. Então, amados, nós precisamos ficar atentos, assim como um dia Paulo exortou a Timóteo, ele fala expressamente sobre isso, né? Ele fala, olha, cuidado. E os dias que nós estamos vivendo, né, fazendo como diz o irmão Albert, uma conjectura com os dias de hoje, se Paulo pudesse escrever uma carta hoje para a Igreja Batista, eu tenho certeza que ele enfatizaria essa questão. Tomar conta com as heresias que estão sendo infiltradas dentro da igreja, com os teólogos, né, propriamente dito, que estão levantando as suas próprias teologias sem base bíblica, sem base doutrinária nenhuma. Isso é um perigo que nós corremos, irmãos, né? E em vez de proclamar a verdade de Deus, estão proclamando a sua própria verdade. Quando isso acontece, nós corremos um risco de retroceder e perder a nossa bênção, né? Perder a nossa salvação por conta de ventos de doutrina.
né? Pois haverá um tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças e recusarão a dar ouvido à verdade. Segundo Timóteo 4, 3 e verso 4 diz isso. Não sou eu, amados, mas fala isso. Pois haverá um tempo em que não suportarão mais a sã doutrina. Então, amados, nós temos que atentar pelo que temos ouvido, o que temos visto e o que temos falado, mas procurar ser essa noiva sem mácula, sem mancha, ser essa noiva que procura se preparar para o dia da chegada do noivo, para que não sejam pegos de surpresa. Nós precisamos, amados, de uma forma assim muito peculiar, muitos detalhes, nós precisamos buscar essa sabedoria que vem do alto. E quando a gente olha para tudo isso, essa pureza moral, né, a santificação, a purificação, a apresentação a si mesmo na vinda do noivo, a pureza doutrinária da igreja, nós vemos que é um esforço enorme que nós temos que fazer. Nós temos que passar por esse processo todos os dias, irmãos. Não adianta ser só no domingo, ou na sexta-feira, ou no dia, né, de um grupo de quarta-feira, mas tem que ser uma busca constante, porque o inimigo ele está furioso e ele quer nos tragar com suas mentiras, com seus enganos. E quando a gente falou lá, né, da separação do corpo, da fragmentação do corpo, quando acontece isso, quando sai alguém descontente da igreja, se fragmenta uma pequena parte, né, um membro desse corpo, e ali ele levanta, né, a sua própria teologia, ele levanta a sua própria verdade, e é onde acontece algo bombástico na igreja, onde muitos ficam iludidos, muitos ficam enganados, muitos ficam sem saber o que fazer. Isso é muito perigoso, irmãos, né? Isso é muito perigoso. Eu vejo, amados, que, pra gente terminar, como noiva de Cristo, somos desafiados a viver uma vida de pureza interior e exterior, produzindo o fruto do Espírito. Também devemos estudar a palavra diariamente para que conheçamos as verdadeiras doutrinas e zelar para que a nossa igreja local pregue somente a doutrina, né? Tendo essa interligação, os irmãos, um se preocupando com o outro, a nível de oração, como Paulo falava, né, igreja de Coríntios, como ele se preocupava, nós também devemos colocar a vida dos nossos irmãos em oração, ajudar os mais fracos e estar sempre, irmãos, nos fortalecendo uns com os outros, intercedendo para que a igreja vença os dias maus. A conclusão da revista nos traz aqui algo glorioso que diz assim: essas duas figuras trazem grandes desafios para a igreja do Senhor. Primeiramente, a viver como corpo de Cristo, que não é fácil, irmãos, de modo digno e lembrando sempre de Jesus como a cabeça deste corpo, totalmente submissos a Ele, irmãos, totalmente submissos a Ele. Ele e em união uns com os outros, devemos lembrar de todos os membros, né? Devemos lembrar com amor e carinho, não desprezando nenhum desses membros, porque todos são importantes. Sempre devemos entender isso, que precisam das nossas orações, né? Precisam do nosso apoio, são importantes e que não existe membro ou dom inferior ou superior. Os dons foram dados por Deus para a honra e glória do Senhor, para o crescimento da casa dele, conforme ele achou melhor para cada um de nós. Então ninguém pode se vangloriar ou desprezar o dom do seu irmão, mas deve haver uma interdependência entre todos da igreja. Como noiva de Cristo, somos desafiados a viver uma vida de pureza interior, a busca que o quê? Como o que Jesus fala, né? Lá em João. Ele fala que nós temos que produzir o fruto do Espírito, que é a confirmação, irmãos. Quando somos também vistos como baluarte da verdade de Deus, é por isso ele estabeleceu a igreja dele nessa terra para que as pessoas creiam que ele exista. E por isso que nós estamos, né, fomos inseridos nesse corpo, sendo sustentador dessa palavra e levar isso adiante. A noiva de Cristo, né, como se portamos como a noiva de Cristo,
também, amados, um desafio diário, né, a viver uma vida de pureza, buscando os frutos do Espírito em nossa vida. Também devemos estudar a palavra diariamente para que possamos conhecer bem essa palavra, manejar bem e zelar para que a nossa igreja local pregue somente a verdade e a sã doutrina, né? Para que não haja, né, a nossa própria teologia, que não haja as palavras que nós queiramos passar, mas aquilo que Deus quer, porque de nós mesmos, amados, nós não temos nada. Como a palavra diz, nós somos um sepulcro caiado. Se não for a graça de Deus, se não for o amor de Deus, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E agora, amados, para finalizar a nossa lição de hoje, eu espero que não tenha sido muito corrido, mas eu oro para que o Espírito Santo de Deus complete no seu coração e no meu coração aquilo que Ele quer para nós quanto Igreja do Senhor, como corpo de Cristo e como noiva de Cristo. O desejo, né, de uma noiva é que esse dia chegue logo. Ela se prepara bem para aquele dia, né? Ela se adorna, ela fica separada por algum tempo, né? Como no Antigo Testamento, como era antigamente nos casamentos, que a noiva ficava retirada, ela ficava se preparando para esse dia. Que nós também possamos se retirar desse mundo que vivemos e que o nosso desejo é que esse dia chegue logo e que nós não sejamos pegos de surpresa, né? Que o corpo de Cristo esteja bem ajustado, que esteja sempre bem preparado para que esse dia chegue e chegue de uma maneira que nós possamos estar participando das bodas do Cordeiro. Deus abençoe a você e a nós todos que fazemos parte da Igreja Batista. Um grande abraço, fiquem com Deus. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou.